Hoje, sob o sermão intitulado A Grande Batalha Espiritual e o Culto, vamos dedicar algum tempo para estudar, através dos ensinamentos da Bíblia, a importância de todos os cultos que oferecemos, do ponto de vista espiritual, para que possamos oferecer um culto ainda mais sagrado e devoto a Deus. Não é exagero dizer que o culto é uma batalha entre deuses. Muitos nomes de deuses como Moloque, Baal e Azerá são mencionados na Bíblia. No céu, Satanás atraiu o povo de Deus, fazendo com que fosse lançado à terra. Mesmo nesta altura, ele engana-o para que adore deuses pagãos, garantindo que nunca mais poderá regressar à sua pátria celestial. O final e mais cobiçado objetivo de Satanás é cortar a relação que o povo tem com Deus. Uma vez que não podemos ver o reino espiritual, mas apenas o físico, podemos facilmente pensar: quando vamos à igreja, apenas cantamos louvores a Deus e a oração é algo que fazemos naturalmente. No entanto, de uma perspectiva espiritual, isto deve ser visto como uma batalha entre deuses. Irmãos e irmãs, na guerra, se vocês não conseguirem derrotar o inimigo, morrem. Portanto, existem apenas dois caminhos, a vida ou a morte. Irmãos e irmãs, existem 200 bilhões de estrelas na nossa galáxia no universo. Se tivéssemos 200 bilhões de itens, ganhar ou perder um não faria diferença. É assim que o nosso planeta Terra é insignificante. No entanto, Deus ordena aos homens que o adorem apenas a Ele e não adorem outros deuses. Por isso, precisamos de examinar de perto a razão pela qual Ele nos dá esta ordem. Se nós seguirmos qualquer Deus que não seja Deus, para onde iremos? Iremos inevitavelmente para o inferno, o lugar da morte, onde há destruição e castigo eterno. Entre os 10 mandamentos onde Deus delineou a sua vontade, a primeira coisa que Ele disse foi: não terás outros deuses diante de mim. Ele pediu-nos isto seriamente. O que é necessário para servir a Deus? O culto é necessário. As cerimônias e regulamentos de culto variam, dependendo de quem é adorado e servido. Por que é que a Igreja de Deus tem o dia de sábado em tão alta consideração? Por que é que a Igreja de Deus considera a Páscoa tão preciosamente? Qual é a razão? Não se trata apenas de guardar as festas porque têm datas marcadas, ou de guardar o dia de sábado porque é um dia marcado. Se o virmos espiritualmente, pode ser visto como uma batalha espiritual. Deus está a espalhar a verdade da nova aliança neste mundo, para perdoar completamente os pecados e transgressões que cometemos no reino dos céus. Não foi por isso que Ele nos disse para irmos a Samaria e até aos confins da terra para pregar a palavra. Por esta razão, estamos a viajar diligentemente para cada país para espalhar a palavra. Então, por que é que a questão do culto é tão importante? É porque o culto determina a quem servimos. Nós acreditamos em Deus, e numerosas igrejas no mundo afirmam acreditar em Deus também. No entanto, e a sua forma de culto? Até as datas de culto são diferentes. Embora digam que guardam o dia da ressurreição, comem ovos, enquanto nós partimos o pão de acordo com os ensinamentos da Bíblia. Isto distingue-nos claramente deles. Então, serão todos os seus rituais verdadeiramente de Deus? Em última análise, uma vez que, pelos seus atos, adoram outros deuses e não o próprio Deus, o profeta Ezequiel chamou-os de abomináveis. Isso é porque eles invocam Deus com a boca e os lábios, mas com as suas ações o negam. Todos os falsos deuses perversos fazem as pessoas servi-los através do culto.
No mundo, não existe uma prática de fazer ofertas e curvar-se para adorar os espíritos dos antepassados. Essa não é a maneira de adorar a Deus. Há muitos deuses e muitos senhores no mundo. Inúmeros deuses saqueiam as nossas almas através de tais práticas. Uma vez que vivemos num mundo tridimensional, podemos simplesmente pensar: é apenas algo que as famílias fazem em casa. Mas, de uma perspectiva espiritual, esta não é definitivamente a forma de servir a Deus. Irmãos e irmãs, o culto é extremamente importante. Que ensinamento Jesus nos deu sobre o culto? Ele ensinou-nos de todo o teu coração. Não ensinou Ele com toda a tua alma? Ele ensinou-nos com todo o teu entendimento, não foi? Servir a Deus desta forma é o grande e primeiro mandamento. Não é este o ensinamento escrito em Mateus capítulo 22? Nós somos crentes no novo nome de Jesus, Cristo Ansanhon, e na Mãe Celestial Nova Jerusalém, que vieram a esta terra na época do Espírito Santo. Por isso, devemos viver as nossas vidas de acordo com todos os ensinamentos da Bíblia. Confirmemos, através da Bíblia, que Deus responde através do culto. Em 1 Reis, capítulo 18, versículo 28, vemos a batalha espiritual entre os 850 falsos profetas e Elias. Esta foi para determinar se Deus Jeová ou Baal, o Deus que eles adoravam, é o verdadeiro Deus. Eles concordaram que o Deus que enviasse fogo do céu para queimar os sacrifícios na terra é o verdadeiro Deus. Os falsos profetas começaram primeiro. Vejamos o versículo 28. E eles clamavam em altas vozes e se retalhavam com facas e com lancetas, segundo o seu costume. Segundo o seu costume significa como era a sua forma de adoração, até derramarem sangue. Passado meio-dia, profetizaram eles, até que a oferta de manjares se oferecesse. Porém não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. O ponto crítico aqui é que eles fizeram tudo isto de acordo com o seu próprio costume. Enquanto adoravam os seus deuses, cortando-se com espadas e lanças até sangrarem, de acordo com a forma de servir os seus deuses, invocaram Baal e Azerá, mas não receberam resposta até à hora do sacrifício da tarde. Versículo 30. Então, Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele. Elias restaurou o altar do Senhor, que estava em ruínas. Tomou 12 pedras, segundo o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual viera a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. Com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois, fez um rego em redor do altar, tão grande como para semear 2 medidas de sementes. Então, armou a lenha, dividiu o novilho em pedaços, pôs sobre a lenha e disse: enchei de água 4 cântaros, e derramai-a sobre o holocausto e sobre a lenha. Disse ainda: fazei-o segunda vez, e o fizeram. Disse mais: fazei-o terceira vez, e o fizeram terceira vez. De maneira que a água corria ao redor do altar, ele encheu também de água o rego. No devido tempo, para se apresentar a oferta de manjares. Era a hora do sacrifício da tarde, que se refere ao nosso culto da tarde. Não há um sacrifício da manhã e um sacrifício da tarde. Estes são os tempos necessários para aqueles que servem a Deus. É por isso que temos cultos, numa altura determinada todos os anos e todas as semanas. No devido tempo, para se apresentar a oferta de manjares, aproximou-se o profeta Elias e disse: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, fique hoje sabido que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que, segundo a tua palavra, fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus,
e que a ti fizeste retroceder o coração deles. Então caiu o fogo do Senhor, e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e a terra, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que vendo todo o povo, caiu de rosto em terra e disse: O Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Disse-lhes Elias: Lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. Lançaram mão deles, e Elias os fez descer ao ribeiro de Quizon, e ali os matou. Não devemos ver esta batalha no Monte Carmelo apenas como uma questão física. Deus não preparou todas estas cenas para nos dar uma lição. Deus fez uma distinção clara e separou aqueles que servem a Deus, seguindo os seus decretos, daqueles que servem a outros deuses, de acordo com os regulamentos de um Deus pagão. Ali houve culto. Elias ofereceu um culto de oração a Deus na hora do sacrifício da tarde. E os profetas de Baal executaram os seus próprios rituais, de acordo com os regulamentos de servir os seus deuses. Hoje, embora existam numerosas igrejas que afirmam acreditar em Deus, as ordenanças de culto ordenadas por Deus não se encontram em parte alguma. De acordo com o livro de Ezequiel, a quem eles adoram apesar de estarem no templo. Eles estão no templo de Deus, mas adoram o Deus Sol. Estes são atos verdadeiramente detestáveis. Alguns perguntam, por que é que a Igreja de Deus observa estritamente o sábado, realizando cultos de adoração no sábado? Por que é que eles guardam as horas de oração da manhã e da tarde? Não podemos orar em qualquer altura. É bom orar em qualquer altura. No entanto, não devemos excluir estes horários de oração específicos, por se tratar de um decreto estabelecido por Deus. Satanás usa muitos métodos astutos e ardilosos para contornar esses ensinamentos. Vamos abrir em Mateus capítulo 4. Em Mateus, capítulo 4, versículo 1, está escrito: A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E, depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então, o tentador, aproximando-se, lhe disse: Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: Está escrito: Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Satanás manipula-nos sempre para nos concentrarmos nas coisas físicas. Estarei apenas a desperdiçar o meu tempo sem ganhar nada neste mundo. Satanás leva-nos a ter tais pensamentos pecaminosos. No entanto, Jesus disse: Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Isto é porque nós temos o eterno reino dos céus. Vejamos o versículo 5. Então, o diabo levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, atira-te abaixo. Porque está escrito: Aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor, teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E lhe disse: Tudo isto te darei, se, prostrado, me adorares. Em outras palavras, Satanás disse: Tudo isto te darei, se me ofereceres culto. Então, Jesus lhe ordenou. O que é que ele disse? Retira-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor, teu Deus, adorarás, e só a Ele darás culto. Jesus quis dizer que todo o culto deve ser oferecido a Deus e não a divindades como Satanás. No entanto, hoje em dia existem centenas de milhões de deuses na aldeia global. Em particular, quando visitei a Índia, a equipa pastoral perguntou-me: Sabe quantos deuses existem na Índia? Cerca de 100 deuses, talvez, arrisquei. Há mais de 100 milhões, disseram.
Fiquei surpreendido ao saber que existem mais de 100 milhões de deuses adorados neste país. Cheguei a pensar, tantos deuses estão à nossa volta a devorar as almas de numerosas pessoas. Há tantos aspectos das suas vidas entrelaçados com conteúdo religioso. Em Mateus capítulo 4, quando a primeira e a segunda tentações falharam, Satanás finalmente mostrou a Jesus todos os reinos do mundo e o seu esplendor, dizendo: tudo isto te darei, se te curvares e me adorares. Satanás coloca todos os seus esforços para ser adorado. Por que é que procuramos em cada versículo da Bíblia para ensinar às pessoas que devemos guardar o dia de sábado? Elas apenas sabem que a Bíblia é a palavra de Deus, sem a seguirem tal como ela é. Elas não a estão a obedecer. Estes problemas surgem porque estão a adorar outros deuses que não Deus. É por isso que Deus nos dá os seus mandamentos. Vejamos juntos Deuteronômio, capítulo 4, versículo 9. Deuteronômio, capítulo 4, versículo 9. Tão somente guarda-te a ti mesmo, e guarda bem a tua alma, que te não esqueças daquelas coisas que os teus olhos têm visto, e se não apartem do teu coração todos os dias da tua vida, e as farás saber a teus filhos e aos filhos de teus filhos. Não te esqueças do dia em que estiveste perante o Senhor, teu Deus, em Horebe, quando o Senhor me disse: reúne este povo, e os farei ouvir as minhas palavras, a fim de que aprenda a temer-me. Há quem podem eles aprender a temer. Aqui, quem está a falar? Deus. Por isso, está escrito para que aprendam a temer a Deus. Durante o nosso tempo nesta terra, devemos aprender como devemos reverenciar e adorar a Deus, a fim de que aprenda a temer-me todos os dias que na terra viver e as ensinará a seus filhos. No final, não é esta a razão pela qual Deus lhes deu os seus regulamentos, decretos e leis no Monte Sinai? Por isso, Deus disse-nos para nos lembrarmos dos seus regulamentos todos os dias da nossa vida. E delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, também as atarás. Como é que os atarás? Como sinal na tua mão, e te serão por frontal. Onde é que os atarás? Entre os olhos. Para garantir que nunca esquecemos os seus mandamentos, Deus deu minuciosamente esta instrução a toda a humanidade. No entanto, Satanás, o diabo, interferiu alterando astutamente os tempos e as leis. Embora os nomes possam permanecer os mesmos, ele mudou a essência para algo completamente diferente. O que pensariam se, em vez de um computador, houvesse uma bola de beisebol dentro da embalagem do computador? Seria extremamente absurdo e desconcertante. Quão absurdo e desconcertante seria se o invólucro fosse de cristianismo, mas o conteúdo fosse para a adoração do Deus Sol? Como está escrito em Mateus capítulo 4, Satanás foi quem tentou tentar até mesmo Jesus a adorá-lo. Então, quão mais facilmente o povo de Deus poderia ser tentado e enganado? Não foi por isso que Deus nos disse para nos dedicarmos à palavra de Deus? Se não o fizermos, a confusão surgirá dentro de nós e perguntaremos: esta lei é verdadeiramente para servir a Deus? Deus deu a conhecer os regulamentos, decretos e leis da nova aliança há 2000 anos. No entanto, por volta do século IV, o sábado e a Páscoa foram abolidos. Com o desaparecimento da nova aliança, a luz da vida já não existia no mundo. Por esta razão, quem há de vir? A menos que Deus venha, não há ninguém que possa vencer Satanás. É uma tarefa que só Deus pode realizar. O próprio Deus veio a esta terra para restaurar todos os regulamentos de culto que se tinham perdido. Ninguém que viva neste mundo sabia como servir a Deus. Para aqueles que viviam sem saber isto, Deus restaurou o sábado da nova aliança, a Páscoa da nova aliança, as 7 festas em 3 tempos e a Sião da nova aliança. Uma vez que o Pai revelou
a Mãe Celestial Nova Jerusalém, a realidade da nova aliança, aos seus filhos, não estarão todas as Siões da aldeia global a percorrer agora o mesmo caminho de fé no Pai e Mãe? Todos os ensinamentos que observamos com fé encontram-se na Bíblia. O sábado e a Páscoa são encontrados. Ser batizado em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo também é encontrado. Embora isto seja claramente encontrado na Bíblia, a incapacidade das pessoas para o compreender indica que elas estão essencialmente na mesma posição que os espiritualmente cegos, como está escrito nas palavras de Deus. Embora vendo, não veem. Embora ouçam, não ouvem nem compreendem. Quão orgulhosos nos sentimos quando consideramos que nesta aldeia global de 8 bilhões de pessoas, o único lugar de adoração correta do verdadeiro Deus é a Igreja de Deus Sociedade Missionária Mundial. Por isso, orgulhem-se sempre e tenham confiança. Todos nós devemos esforçar-nos por corrigir claramente o seu mal-entendido, para que até mesmo uma alma possa ouvir corretamente as palavras da verdade da vida. A diferença entre eles e nós reside no culto da adoração. Quando dizemos que o culto é diferente, quem é que é diferente? O Deus que adoramos é diferente. O nosso Deus é aquele que mandou escrever a Bíblia. Quem criou os céus, a terra e todas as coisas em 6 dias no início? Ele é o próprio Deus a quem servimos. Sabemos que todas as nossas ações e cada passo que damos estão registados na Bíblia. Por outro lado, onde podemos encontrar todos os rituais de culto daqueles que observam o culto dominical, celebram o Natal e erguem cruzes? Podemos encontrar a base do seu culto quando olhamos para outros deuses em vez de Deus. Mesmo que nos ofereçam toda a glória, riqueza, honra, louvor e fama do mundo, Jesus disse: ao Senhor, teu Deus, adorarás e só a Ele darás culto. As coisas deste mundo duram apenas um momento antes de todas desaparecerem. Por esta razão, Jesus deu-nos as palavras sobre o que é eterno e ensinou-nos que o caminho para procurar o que é eterno é através do culto ao Deus verdadeiro. Examinemos as palavras da Bíblia em Ezequiel, capítulo 36, versículo 25. No capítulo 36, versículo 25, está escrito: então aspergirei água por sobre vós, e ficareis purificados. De todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que, o que é que Ele nos vai levar a fazer? Andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Quando observamos os regulamentos e as leis dadas por Deus, Ele reconhece-nos como seu povo e torna-se nosso Deus. O versículo 28 descreve Deus a reconhecer firmemente a nossa relação com Ele. Vamos continuar a procurar mais. Habitareis na terra que eu dei a vossos pais. Vós sereis. Quem sereis? O meu povo. O que devemos fazer para nos tornarmos o povo de Deus? Versículo 27. Guardeis os meus juízos e os observeis. Quando tiverem o cuidado de guardar as minhas leis, vós sereis o meu povo, e eu serei o vosso Deus. Hoje em dia, existem inúmeras igrejas que afirmam acreditar em Deus, mas dentro delas não há decretos, regulamentos, leis ou festas para servir a Deus. A partir da própria ordenança do batismo, podemos confirmar que não há um único ensinamento dado por Deus nessas igrejas. Nunca devemos aceitar nada que não seja as leis de Deus. Como está escrito no versículo 25, Deus diz: purificar-vos-ei de todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos. Depois de nos limpar, Deus colocará em nós o seu Espírito e mover-nos-á a seguir os seus decretos. Estão eles a andar de acordo com os decretos que Deus estabeleceu ou não?
Com isto, podemos facilmente discernir se eles são o povo de Deus ou não. O povo de Deus são aqueles que adoram, de acordo com os regulamentos de Deus. Nós nunca devemos tomar o culto do dia de sábado de ânimo leve. Não deve ser considerado apenas um dia para assistir ao culto, uma vez que é o sétimo dia. Algumas pessoas dizem, importa se é sábado ou domingo, desde que adoremos a Deus. Este raciocínio pode parecer plausível. No entanto, deve haver uma razão e um propósito por detrás de Deus ter designado o sétimo dia, certo? Deus, prevendo o fim desde o início, está a gerir todo o Evangelho e a liderar a obra de salvação da humanidade. Por isso, é errado que as pessoas com olhos que não conseguem prever um dia ou mesmo um segundo à frente intervenham com interpretações erradas como não é este o caso, ou deveria ser assim. Em Ezequiel capítulo 36, Deus disse, porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Esta é a vontade de Deus. Vamos confirmar a orientação que Deus deu, instruindo-nos a seguir apenas os seus regulamentos, decretos e leis. Vejamos Levítico capítulo 18, versículo 3. Não fareis segundo as obras da terra do Egito, em que habitastes, nem fareis segundo as obras da terra de Canaã, para a qual eu vos levo, nem o que não se deve fazer, nem andareis nos seus estatutos. Vocês não devem seguir as práticas do Egito, onde costumavam viver, nem as práticas de Canaã, onde entraram em breve. Então, a que devem obedecer? Versículo 4. Fareis segundo os meus juízos, e os meus estatutos guardareis. No Egito, havia práticas para adorar os deuses egípcios. E em Canaã, havia práticas para adorar os ídolos de Canaã, juntamente com vários costumes incorporados nas suas vidas cotidianas. No entanto, Deus sublinha que, para onde quer que o seu povo vá, deve obedecer e seguir os seus decretos, regulamentos e leis. Quando Deus olha do céu, é assim que Ele sabe que mesmo entre essas pessoas, há aqueles que o adoram. Vamos continuar com o versículo 5. Portanto, os meus estatutos e os meus juízos guardareis, cumprindo-os, o homem. O que vai acontecer a essa pessoa? Ela viverá por eles. Eu sou o Senhor. De uma perspectiva espiritual, o culto é verdadeiramente uma grande batalha espiritual. Satanás tenta desviar, mesmo que minimamente, os nossos corações de Deus para nos fazer seguir os decretos e as leis de outros deuses. No 40º ano da sua viagem no deserto, os israelitas caíram em tentação, resultando na morte de 24.000 pessoas. O 40º ano no deserto significa que a terra de Canaã estava mesmo diante dos seus olhos. Não é verdade? Eles estavam prestes a celebrar a Páscoa e a conquistar Jericó. Precisamente quando estavam prestes a entrar em Canaã, surgiu a questão de adorar outros deuses. Vejamos essa cena, conforme descrita em Deuteronômio capítulo 4, versículo 1. Capítulo 4, versículo 1. Agora, pois, ó Israel, ouve os estatutos e os juízos que eu vos ensino, o que o povo de Deus deve fazer, para os cumprirdes. Devemos compreender porque é que os profetas ensinam e testificam continuamente sobre os regulamentos, decretos e leis de Deus. Deus recorda-nos continuamente dos seus regulamentos, decretos e leis, porque muitas ocorrências invisíveis têm lugar no mundo espiritual até que as suas bênçãos venham sobre a humanidade. Agora, pois, ó Israel, ouve os estatutos e os juízos que eu vos ensino, para os cumprirdes, para que vivais, e entreis, e possuais a terra que o Senhor, Deus de vossos pais, vos dá. Versículo 2. Nada acrescentareis à palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor, vosso Deus, que eu vos mando. Os vossos olhos viram o que o Senhor fez por causa de Baal-Peor. Que tipo de pessoas é que Deus destruiu? Pois a todo homem que seguiu a Baal-Peor, o Senhor, vosso Deus, consumiu do vosso meio. Eles comeram comidas sacrificadas aos ídolos,
e cometeram imoralidade sexual com as mulheres que adoravam nos altos. Está escrito que Deus destruiu todos eles, não deixando ninguém para trás. Os esquemas perversos de Balaão também desempenharam um papel significativo nos bastidores. Mas quando olhamos para o momento destes acontecimentos, foi durante os últimos momentos da sua viagem de 40 anos no deserto. Por isso, também nós temos de estar mais atentos e vigilantes. Certifiquemo-nos de que a nossa fé e o nosso coração não vacilam nem um pouco por nada. E sigamos graciosamente os ensinamentos de Deus Elohim, que veio a esta terra para nos salvar, até ao fim, para que possamos viver sempre dentro das leis, regulamentos e decretos. Se nos desviarmos desse caminho, seremos certamente levados a adorar outro Deus. Então, como é que Deus nos cria em relação a Ele? A fim de nos tornar um, Deus permitiu o pão e o vinho da Páscoa para os seus filhos, dizendo que esta é a sua carne e o seu sangue. Nós somos o templo de Deus porque a carne e o sangue de Deus residem em nós. Não é isto que diz em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16? Não sabeis que sois santuário de Deus? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Lembrando que existem muitos ensinamentos sérios na Bíblia, nós devemos determinar-nos firmemente a viver uma vida de fé, completamente de acordo com os mandamentos e ensinamentos de Deus, e temer a Deus com todo o nosso coração, com toda a nossa alma e com todas as nossas forças. Eu espero que todos os membros da família de Sião possam percorrer alegremente este caminho com tanta determinação, participando na obra do Evangelho que o pai e a mãe estão a liderar. O culto é importante. Através do ato do culto, Deus discerne imediatamente se estamos a servir a Ele, a Satanás ou outros deuses pagãos. É por isso que a Bíblia nos ilumina para ensinarmos diligentemente aos nossos filhos todos os regulamentos, decretos e leis de Deus, quer estejamos na estrada ou em casa, não é verdade? Nós estamos agora todos a percorrer este caminho sob os ensinamentos do pai e da mãe. Por isso, temos de garantir que não perdemos ou abandonamos este caminho abençoado no meio da calúnia e do engano de Satanás. No livro do Apocalipse, diz: Eu venho em breve. Então o que devemos fazer? Conserva o que tens. Devemos ter cuidado para não o perder ou não o deixar ir. Uma vez que as mais nobres honras e posições gloriosas no reino dos céus nos serão concedidas, eu imploro a cada um de nós que sejamos os filhos celestiais que nunca perderão este caminho. Hoje, eu apenas expliquei brevemente o assunto, a grande batalha espiritual e o culto. Uma vez que a Bíblia enumera várias maneiras de discernir entre Satanás e Deus, eu imploro a todos nós que adiramos aos ensinamentos da Bíblia até ao fim, para que possamos receber uma rica recepção no eterno reino dos céus, como ordenado pelo Pai e pela Mãe. Esperando que tenham recebido muita graça, eu gostaria de concluir o sermão de hoje. Obrigado.